Tudo bem, pessoal? Tivemos a publicação do novo trailer de Oppenheimer, eu tive acesso também ao material prévio, eu devo falar que eu tô muito ansioso mesmo por Oppenheimer. Vou fazer a reação desse trailer e depois eu quero falar também sobre American Prometheus, que é o livro base. O Nolan diz que ganhou o livro, leu, ficou obcecado pela história e queria então fazer um filme sobre o Oppenheimer. Isso vai ficar para um vídeo à parte agora nas próximas semanas. Vou deixar o link do livro para quem se interessar na descrição. No momento que eu tô gravando, só tem em língua inglesa, mas deve chegar em breve no Brasil. Eu imagino, né, que a editora perderia muito se não lançasse na janela de Oppenheimer, porque vai existir um interesse por buscar pela obra base. Mas vou deixar o link do livro em língua inglesa, como eu disse, na descrição. Bom, vamos lá. Eu estou muito ansioso, como eu sempre faço nesse tipo de expectativa, e vou ir pausando e vou ir trazendo os meus comentários. Tá bom? E aqui a gente tem, desde o começo, por exemplo, toda essa questão de estabelecimento do trailer a partir da experiência Trinity, né, do projeto Trinity, de julho de 1945, em que você tinha basicamente o seguinte ponto de vista: a bomba atômica tinha um potencial destruidor, poderia causar um enorme dano à humanidade, só que ela precisaria ser usada porque ela evitaria um mal maior. Esse é um dos argumentos do próprio projeto Manhattan no geral, né? Então esse aqui que está na tela, por exemplo, o Josh Peck, ele interpreta o Kenneth Brandage, que vai acabar sendo o cabeça desse experimento. Eu tô bem curioso, aliás, para saber como é que vai existir essa integração entre momentos, porque o Oppenheimer, claro, ele é a figura central de todo o projeto quanto à bomba atômica, mas ele vai dividir em determinados momentos, ele vai dividir muito etapas de liderança também, como por exemplo com o Kenneth Brandage. E aí, claro, né, você vai ter segmentos e flashes que na tela do cinema vai ficar extraordinário. Existem alguns segmentos em preto e branco aqui, e muitas pessoas falam e utilizam até a expressão do julgamento do Oppenheimer para lidar com isso, e eu quero explicar um pouco sobre o contexto que eu acho interessante no geral. Posteriormente, e eu acho que esse filme vai avançar quanto a isso, depois da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente no ano de 1954, o Oppenheimer ele já não partilha de tantas ideias do governo dos Estados Unidos, especialmente quanto à possibilidade de criar uma bomba de hidrogênio e de realmente, né, usar a bomba de hidrogênio como uma nova carta na manga. Em 54, muitos outros políticos consideram que no período do macartismo você tinha uma propulsão para sair de uma figura local e se tornar uma figura a nível nacional pelo uso da TV. Então, em várias sessões do Congresso, né, desse período aqui, você começa a caçar comunistas na televisão. E muitos nomes são moldados a partir disso. O vice-presidente Nixon, senador Nixon nos anos 40 para depois vice-presidente, ele acaba usando a TV a seu favor também e se formula como uma grande figura de projeção nacional, e tem tantos outros casos. O Oppenheimer, em 1954, ele praticamente é considerado um comunista, né? Ele é julgado. A TV acaba criando uma imagem do Oppenheimer que era uma imagem que posteriormente todo mundo acabou reconhecendo que foi exagerada. Não, isso não é há muito tempo depois, tá? Final dos anos 50 mesmo. Então o senador, que depois seria presidente, John Kennedy, já dizia: o tratamento que o Oppenheimer teve não foi um tratamento digno. O Oppenheimer é praticamente considerado uma persona non grata. E o filme vai lidar com esses momentos também do pós-Segunda Guerra, né? E essa questão dos nazistas com uma bomba também é algo que me chama a atenção para como vai ser desenvolvido. A Alemanha nazista tinha em 1939, se você for pesquisar, vai encontrar como referência Projeto Urânio ou Clube do Urânio. A questão é que esse clube do urânio acaba sendo ridicularizado porque muitos cientistas acabam, né, saindo da Alemanha nazista pelas políticas do próprio Hitler. A Alemanha ela não tem um projeto nuclear tão forte como o projeto Manhattan, que aí depois, claro, né,
tomaria conta e a partir de 42 passaria muito à frente de qualquer projeção alemã. A Alemanha usava um outro contexto de Wunderwaffe, né, das super-armas. Então você vai ter um super avião que pode mudar o rumo da guerra. Depois, no final da guerra, o V2 ele acaba sendo usado também como essa arma que pode mudar o destino da Alemanha também, pode evitar a derrota da Alemanha, não necessariamente pelo projeto nuclear, mas por um outro tipo de perspectiva quanto a armamento. Sobre aparato nuclear, sempre o projeto Manhattan, desde a sua concepção, estava à frente. Então, quando ele fala 12 meses à frente, pega o contexto de 1939, quando começa a preocupação com a possibilidade de criar uma bomba nuclear. Projeto Y, em Los Alamos, para a criação de toda, né, criação de todo um aparato. Esse laboratório secreto, então, em que o Oppenheimer vira a figura-chave, né? O Oppenheimer se torna o grande líder. Isso se torna algo ultra secreto. Depois, como eu disse, em 1954, existe a seguinte questão, que é a da chamada licença Q, porque o Oppenheimer ele perde todo o prestígio que ele tinha perante o governo dos Estados Unidos, e nesse período você tem diferentes níveis de classificação. Esse projeto em Los Alamos, o projeto Y, ele precisava de uma licença Q que o Oppenheimer tinha. Então, quanto a nível de autorização, você tinha nível de autorização confidencial, secreto, isso para arquivos no geral, tá? Que envolve também políticas nucleares. Confidencial, secreto, a chamada autorização L. Depois você tinha ultra secreto e a autorização Q, a licença Q, que era a licença do Oppenheimer, como esse grande cabeça também do projeto nuclear. Aqui com o Einstein, né? Tem muitas pessoas que consideram erroneamente e acabam dando uma importância um tanto quanto exagerada para o Einstein sobre o aparato nuclear desenvolvido, sendo que o Einstein ele tem uma importância para o começo, justamente do interesse da própria administração Roosevelt, quando ele alerta o Roosevelt em carta em 1939 que tinha que tomar cuidado com a Alemanha, que a Alemanha poderia desenvolver uma bomba nuclear. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from zero? Esse tipo de formatação que me agrada muito, assim, a questão da decisão, né, do tempo, e o tempo ele vai ser fundamental para o desenvolvimento de Oppenheimer. O próprio Oppenheimer ele tinha uma visão peculiar, que isso está no livro também quanto ao tempo, pelo interesse que ele tinha pelo hinduísmo, por exemplo. E esses flashes que eu acredito que vão ser espetaculares na sala de cinema, das grandes cenas, especialmente a grande explosão. Sempre com a questão moral de usar ou não esse tipo de arma. Esse tipo de arma tem que ficar, né, como uma carta na manga, ou você tem que usar a curto prazo para acabar logo a Segunda Guerra Mundial. O próprio Oppenheimer ele vai mudar. Durante o ano de 1945, ele vai acabar mudando de ideia quanto ao uso ou não. Isso a gente vai ver no filme, com certeza. É um filme político, sem dúvida alguma, em que o Nolan tem que se posicionar quanto ao perfil do Oppenheimer também, né? Seria de hidrogênio. Especialmente quando você leva em conta isso e pega entrevistas do próprio Oppenheimer, você encontra vídeos, encontra livros, encontra textos, como ele vai mudar e como ele vai se tornar essa pessoa que
parece que em cada fala com culpa também. Destroy themselves, and the world is not prepared. Essa cena aqui do Cillian Murphy me chamou muito a atenção, porque é o mesmo tipo de olhar dessa entrevista, que é uma entrevista icônica também, né? Esse olhar vazio, esse olhar de lembrança. Eu vou deixar o link na descrição, porque se torna uma entrevista icônica quando ele fala, né? Eu me tornei a morte, o destruidor dos mundos. Ele vai fazer uma citação justamente levando em conta o hinduísmo. É bem interessante trazer esse tipo de abordagem para o próprio Oppenheimer. Então eu vi no olhar no trailer justamente uma referência para esse olhar vazio do Oppenheimer depois, especialmente no final da sua vida. Tá aqui, né? Esse olhar justamente vazio, meio que com um turbilhão de coisas passando pela cabeça, com muitas dúvidas passando pela cabeça sobre o próprio futuro da humanidade. Claro, a questão do tempo, da contagem regressiva, do relógio para meia-noite. Truman needs to know what's next. What's next? Tô muito ansioso, realmente tô muito ansioso mesmo para Oppenheimer. Esse material agora do trailer, já do que eles acabaram liberando também, foi extraordinário. Pretendo fazer mais vídeos aqui no canal, claro, assim que o filme for lançado, com certeza a crítica e uma análise complementar pós-filme também, né? Mas em breve eu convido vocês porque tem um vídeo especial sobre American Prometheus, o livro que é espetacular, e eu vou falar quanto a questões que o Nolan pode enfrentar, questões problema. Eu sei que para um filme desse tipo, não é um seriado, você não tem muito tempo para lidar justamente com a projeção acadêmica dos anos 30, vai ter que resumir questões, mas pela figura do Oppenheimer, eu acho difícil o Nolan se fechar em grandes simplificações. Talvez passagens mais resumidas, sim, mas ele vai ter que lidar com o ser Oppenheimer, que é um ser político também, sem dúvida alguma. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado de mais uma prévia expectativa com a análise do trailer. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!